A paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Vamos aqui a mais uma palavra da parte do nosso Senhor, do Espírito Santo de Deus, mais um ensinamento para o nosso crescimento espiritual e físico também, né? Porque quando não existe um crescimento espiritual, irmãos, também não existe crescimento físico. Continua vivendo as mesmas situações. Então, o Senhor está sempre nos dando pão. Nós temos que buscar uma porção diária na presença do nosso Senhor para acrescentar tudo aquilo que nós já temos entendido e, praticar. Tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós vamos praticando. Ser fiel no pouco que no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Você tem fé ou tem dúvida? Muitos podem falar nesse momento, eu tenho fé, e outros, eu tenho dúvida. E se eu te disser que você tem os dois? Que muitas vezes, irmãos, nós estamos na presença do Senhor em oração, numa atitude de fé, e quando saímos da presença do nosso Senhor, a dúvida entra e aí nada acontece na nossa vida. O que a gente vai fazer então? Nós vimos aqui no vídeo anterior que o Senhor é um Deus de detalhes para a nossa vida. Ele é específico nos ensinamentos dele e ele nos mostra aquilo que nós devemos fazer, como que nós devemos fazer. E nós também temos que ser detalhistas nas nossas orações para com o Pai. Isso mostra fé. Só é detalhista na sua oração aquele que acredita realmente, não é? Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, fé é certeza, não é dúvida. É certeza das coisas que se esperem, a prova daquilo que não se vê. Muito bem, nós estamos nos aproximando do Senhor em oração. Colocamos as situações na presença do nosso Senhor e temos a certeza de que Ele está respondendo. Se nós temos a certeza, nós oramos com riqueza de detalhes aquela situação. Veja, eu estou conversando com alguém que vai me abençoar, que já falou. Pede o que quiseres que lhe será feito. Então eu vou pedir o que eu quero, do jeitinho que eu quero. Eu já vou visualizar aquilo que eu estou pedindo para a pessoa que disse que vai me abençoar. A pessoa está observando, a pessoa está ouvindo, não é? E nós já vamos criando a imagem. Porque se não acontece dessa forma, nós não estamos realmente crendo que Ele vai dar aquilo para nós. Nós estamos duvidando. Faz do jeito que você acha melhor. Ou uma atitude, né, de falsa humildade. Faça do jeito que você achar melhor. O que você me der tá bom. Não, irmãos. O Senhor quer que a gente seja detalhista naquilo que a gente quer, porque é do jeito que a gente pedir que nós vamos ter. E um detalhe importante. Nós temos, irmãos, que falar para Deus, que declarar ao Senhor o que nós pedimos, e se a gente realmente tem fé, além de pedir em detalhes, nós já vamos considerar feita aquela obra. Então nós já vamos começar a declarar que nós temos aquilo ali. Olha o que diz a palavra ali em Marcos 11:23. Porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele diz, tudo o que disser lhe será feito. Então nós temos que declarar. A palavra do Senhor diz que os anjos ouvem e obedecem a voz da palavra de Deus. Nós damos voz à palavra do nosso Senhor. Os anjos ouvem e obedecem, não a mim, não a você, mas a voz que nós estamos dando, a palavra do nosso Senhor. Então nós estamos falando, nós estamos declarando. E olha só que sério o que diz em Eclesiastes
5:6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem digas diante do anjo que foi erro. Nós oramos, apresentamos ao Senhor a situação, nós dissemos, nós declaramos na presença do Senhor com riqueza de detalhes aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos querendo, porque nós já aprendemos também que o Senhor não só dá aquilo que precisamos, mas também aquilo que nós queremos, porque Ele realiza os desejos do nosso coração, visto que o que está no nosso coração não está contrária à palavra do nosso Senhor. E estamos na presença de Deus com uma inteireza de fé, e no nosso dia a dia, nós declaramos as circunstâncias, nós declaramos aquilo que nós estamos vendo quando o Senhor ordena, não atente para aquilo que você está vendo. Porque primeiro, irmãos, tudo acontece no mundo espiritual para depois ser realizado no mundo físico, na nossa vida. Vocês se lembram de Daniel? Daniel orou pedindo uma orientação ao Deus, pedindo um entendimento das coisas que estavam ali acontecendo. E desde o primeiro dia que ele se colocou a orar ao Senhor, e ele orava mais de uma vez por dia, né? O Senhor diz: farei justiça aos meus escolhidos, que clamam a mim de dia e de noite. Daniel então orava a Deus, não cessou as suas orações, enquanto não obteve a resposta. Ele não mudou a oração dele. E estava vendo uma guerra no mundo espiritual. E o anjo, quando alcançou Daniel, falou: Daniel, eu vim por causa das suas palavras. Eu vim por causa do que você disse. A batalha já estava sendo travada, a resposta já estava vindo até Daniel. E o inimigo se opôs no mundo espiritual. Mas o anjo continuou batalhando para trazer o que Daniel estava pedindo, porque ele não cessou de orar, ele não mudou a oração dele, ele continuou declarando. E aí então ele pôde receber a bênção. Não é diferente comigo e com você. Se nós cremos verdadeiramente que o Senhor existe e que nos abençoa, a nossa oração é dentro da palavra do Senhor, irmãos, e nós já declaramos no nosso dia a dia. Ainda que a circunstância não tenha mudado no plano físico, no mundo espiritual já mudou. E se nós, irmãos, resistirmos àquela situação, logo vai se materializar no mundo físico, na minha vida e na sua vida também. Agora vamos voltar lá ao princípio. Fé ou dúvida? Eu não sei se você já passou por isso, mas assim como o Senhor me ensinou, eu ensino para você agora. Quantas vezes eu não orei? Não orei na inteireza, na certeza no meu coração de que aquilo aconteceria. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor faz a obra, e eu estou orando e estou pedindo, e estou ali na presença do Senhor, mas quando eu saio, eu continuo com o coração pesado, continuava com o coração pesado, continuava preocupada, continuava com medo. Fé e dúvida. Todos temos uma porção de fé, irmãos. Porque para entrar na presença do Senhor, nós utilizamos essa fé. Mas ela precisa continuar também quando nós saímos da presença do nosso Senhor. E é isso que muitas vezes não acontece. Como que nós resolvemos então essa situação? Por que essa dúvida vem? Olha só. O que gera a fé no nosso coração? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do nosso Senhor, não é assim? Quando nós oramos pedindo mais fé ao nosso Pai, o que Ele vai nos dar? A palavra. Porque se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, Ele vai dar outra palavra para mim e para você, para que aquela fé seja alicerçada, para que aquela fé seja fortalecida. Não tem outro jeito de vir fé. Então nós ouvimos a palavra do nosso Senhor, já é gerada uma fé no nosso coração e nós declaramos aquela palavra do Senhor para aquela fé ser concretizada, para ser firmada dentro de nós.
Então, quando nós estamos orando ao nosso Pai, irmãos, nós colocamos na presença do Senhor o nosso pedido. O que nós temos que ter naquela oração? A promessa de Deus. Por que muitas vezes é fé misturada com dúvida? Porque nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que Ele é poderoso para realizar qualquer situação. Nós sabemos, irmãos, que nele não tem falta de nada. Mas nós não conhecemos a promessa que diz respeito àquela situação. Eu estava orando por uma pessoa um dia, fazendo a oração da cura. Essa pessoa veio até mim, e enquanto eu orava, com imposição de mãos, a pessoa, ela ficava citando: se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura agora. Ela tinha dúvidas no coração. Então não aconteceu nada. Ela não conhecia a palavra. Ela não conhecia que ela tinha direito àquela cura. Então o que acontece? Olha o perigo. A pessoa busca, a pessoa ora e nada acontece. Não aconteceu porque Deus não quis. Irmãos, todas as promessas do Senhor já tem nele o sim. E por ele é o amém. Então, se nós oramos dessa forma, se o Senhor quiser, o Senhor faz, é falta de entendimento, de conhecimento. O inimigo, ele se alimenta da nossa ignorância. Ele cresce para cima de nós por causa da nossa ignorância. Porque nós não conhecemos a palavra que diz respeito àquela situação. Nós sabemos que Deus existe, que é poderoso para resolver qualquer situação. Mas a falta do conhecimento daquela palavra, daquela promessa ali, faz com que a oração seja incompleta. E a dúvida, então, gera no nosso coração. E a gente continua, então, com medo. A gente continua, então, preocupado com aquela situação. Você está com medo? Você está preocupado? Vá conhecer mais a palavra do Senhor, porque Ele diz, irmãos, o meu povo sofre, está sendo destruído por falta do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é a falta de conhecimento que gera a dúvida. Agora, se nós entramos na presença do nosso Senhor, oramos, sabendo que Ele é poderoso para resolver aquela situação na nossa vida, naquele momento, porque no mundo espiritual já está resolvido, irmãos. Tudo que diz respeito à vida e piedade já foi feito por mim e por você. Está consumado. Agora nós buscamos o conhecimento da promessa sobre aquela situação para estar fazendo uma oração com fé, com fé e certeza. E aí então virá a paz do Senhor no nosso coração. Você acha que Abraão nunca teve dúvida na vida dele? Abraão também duvidou, irmãos. Ele duvidou porque senão ele não teria tido um filho com Agar. Ele tinha a promessa de Deus, de que o Senhor o faria pai de nações. Ele tinha a promessa do Senhor. Sara duvidou e foi até Abraão. E Abraão duvidou também. Ele duvidou que seria com ele e com Sara. Ele acreditou em Sara e duvidou da palavra do nosso Senhor. O Senhor o visitou novamente, mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. E agora Abraão tinha que declarar o nome dele. Qual é o teu nome, Abraão? Meu nome é Abraão, pai de muitas nações. Aquilo gerou a fé necessária no coração de Abraão. E ele acreditou, irmãos, além das circunstâncias que ele estava vivendo ali. Ele acreditou, ele teve fé, irmãos, maior do que a situação que ele estava vendo. Mas ele começou a precisar declarar aquilo que Deus tinha falado para ele. Enquanto isso não aconteceu, ele não teve Isaac. Assim é comigo e com você também. Quando nós acreditamos, nós oramos ao Senhor, nos aproximamos dele, na certeza de fé. Quando nós saímos da presença do nosso Senhor, nós já saímos com a bênção, assim como Ana. Nós já saímos grávidos da promessa, da presença do nosso Senhor. E nós já declaramos
ainda que a gente não esteja vendo. Nós não declaramos mais a circunstância. Isso é fé. Nós ouvimos a voz que sai da nossa boca e aumenta a nossa fé. Ore a palavra do Senhor e jamais diga na frente do anjo que foi eu. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para essa situação, vá buscar nas Escrituras Sagradas o que o Senhor diz, porque o que Ele diz é o que acontecerá. Declare, dê voz à palavra de Deus no seu dia a dia, porque no mundo espiritual já foi concluída a obra. E a bênção vai receber a ordem de alcançar a nossa vida, quando nós mudarmos o nosso jeito de falar a novas línguas, diz o Senhor. Esses sinais seguirão apenas aqueles que crerem. Em meu nome vão expulsar demônios, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? E quando nós dissermos a este monte, a essa situação terrível, vai e lança-te no mar, não vamos mais duvidar no nosso coração. E o Senhor então vai poder fazer a obra, vai dar ordem à promessa para que ela venha nos alcançar. Então não vamos ter mais fé misturado com dúvida, nós vamos ter fé misturado com mais fé. E o Senhor vai então mover as águas em nosso favor. Amém? Vamos orar essa palavra? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse entendimento. E eu peço, Senhor, que o Senhor ajude cada um que está ouvindo a compreender melhor, Senhor, tudo que está acontecendo, a buscar mais da sua palavra, a buscar mais conhecimento e entendimento, porque com o conhecimento o sofrimento, Senhor, ele vai diminuindo. A vereda dos justos é como a aurora que vai clareando pouco a pouco até ser dia perfeito, Pai. E não basta a gente orar, Senhor, ao Senhor, com toda a fé que a gente acha que tem, e no nosso dia a dia ficar declarando a situação, ficar declarando a enfermidade, porque ganha força aquilo que a gente declara, Pai, porque a gente está ouvindo aquilo que a gente está declarando. Então, muitas vezes, Senhor, a gente tem fé na situação, quando o Senhor diz que é para ter fé na Tua palavra, porque o Senhor tem compromisso com aquilo que o Senhor falou. E obrigado, Senhor, por esse entendimento. Realmente trabalhe no nosso coração, Senhor, para que a gente possa andar dignamente diante do Senhor, manejando bem a palavra, Senhor, da verdade nas nossas vidas, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, a vida excelente, Senhor, a vida abundante, e tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, ore e já comece a declarar a sua bênção. Isso é fé. Amém?